O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezadas irmãs, prezados irmãos, o primeiro sentimento que experimentamos ao terminar de escutar este trecho do Evangelho segundo Lucas que acabamos de ouvir é de alegria. Alegria por nos sabermos bem-aventurados, por ouvir e praticar a palavra de Deus. E no sábado, dia especialmente dedicado à devoção à Virgem Maria, ouvirmos este trecho. Num primeiro momento, parece que o Senhor até despreza a sua mãe. Na verdade, quando nos recordamos que, como o próprio evangelista Lucas nos ensina, Maria foi a primeira a ouvir a palavra de Deus e a concebê-la em seu coração, abrindo-se assim à maternidade virginal, compreendemos que é sobretudo a ela que se dirige a bem-aventurança que acabamos de escutar. Ouvir a palavra é fundamental, como sabemos, para vivermos como filhos de Deus. Não é possível trilhar os caminhos do Senhor sem nos alimentarmos da sua palavra, do seu corpo e do seu sangue. Saber disso nos faz compreender melhor porque celebramos juntos a Eucaristia no início da Rota Nacional dos Escoteiros Católicos. Para deixar essa realidade mais clara, faço referência a um livro bastante conhecido, As Duas Torres, do Senhor dos Anéis, do britânico Tolkien. Em seu texto, este autor nos fala das lembas. Lembas são o pão de viagem dos elfos. As lembas eram o pão que os alimentava em grandes jornadas. Proviam de forças os viajantes e também podiam ajudar a curar os machucados e os doentes. As características das lembas remetem-nos à Eucaristia. Tolkien, afinal, este autor, participava da missa diariamente na igreja de São Luís Gonzaga, dos padres oratorianos em Oxford. O autor dizia ainda que o tal pão dos elfos era suficiente para todo um dia de caminhada. Se não estivermos certos que sem este pão não somos capazes de viver a grande viagem que nos propõe o Evangelho, certamente não nos preocuparemos de dele nos alimentarmos.
e não devemos então nos surpreender se não conseguirmos realizar a grande viagem. Além disso, nesta Eucaristia e durante toda a rota, agradecemos o Senhor, sobretudo, por duas grandes graças. Primeiro, a graça de celebrar, neste ano de 2020, o centenário do escotismo católico. Há 100 anos, sob o impulso de Deus, o venerável padre Jacques Sévin, jesuíta francês, que foi um dos principais arquitetos do escotismo católico, o escotismo, nascido da experiência, do gênio e do coração de Lord Baden-Powell, ganhava dimensão eclesial e se tornava também um meio de evangelização da juventude e caminho de santidade. A segunda graça, nossa Associação Guias e Exploradores do Brasil, Movimento Escoteiro Católico Brasileiro, passará a pertencer à Federação do Escotismo Europeu, uma associação privada internacional de fiéis de direito pontifício, ou seja, reconhecida pela Santa Sé. A catolicidade e a seriedade da pedagogia de nossa associação tornam-se ainda mais robustas com este passo, fruto do empenho dos chefes, bem como de cada escoteiro e do favor de Deus. Com este espírito, irmãs e irmãos, já alimentados pela palavra que nos torna bem-aventurados, preparemo-nos para nos fortificar com o corpo e o sangue do Senhor, alimentos sem os quais não podemos caminhar como Cristo nos pede na grande rota da vida.